So let's start. Please open your books. Page 56. Last class, we finished with exercises number 7 and 8. And today we are going to start writing skill using for example. We do the same thing in Portuguese. Quando nós queremos dar exemplos ou sustentar uma ideia, né? Enfatizar melhor uma ideia, nós usamos a palavra por exemplo. Em inglês, for example is the same thing. Então, ela é utilizada antes de uma lista de exemplos, né? Pode ser usada na frase, usa a palavra for example e coloca a vírgula, tem que ser seguida de vírgula depois. Here I love taking the subway for many reasons. For example, the station is clean and the trains are clean too. Então, eu amo andar de metrô por muitas razões, né? Por diferentes razões. Por exemplo, a estação é limpa e os trens são limpos também. Então, Teacher, ele pode... Oi? qual que é a página? 56, E 56. minha ela tá meio ruim, aí eu tô caindo... Beleza. Ok, Evandro, né? No problem. Tipo, tá muito ruim, aí se você me perguntar alguma coisa e eu cair durante, não... Ok, don't worry. Ok. Não tem problema. Uhum. So, let's continue. Então, for example, ele pode ser usado tanto no início da frase, quanto no meio da frase, sempre para você dar mais ênfase, para você ou escrever uma lista de coisas, ou explicar o motivo pelo qual você gosta ou não gosta de determinada coisa. Então, o que nós faremos agora no exercício? Read each sentence, vamos ler cada uma das frases, then write a second sentence using for example. Então, aqui nós temos a frase principal, e a partir dela nós temos que escrever outras usando for example. Então, a primeira. There are different ways to travel around Europe. For example, there are airports in many cities. Então, tem várias maneiras de viajar pela Europa. Por exemplo, tem aeroportos em várias cidades. Number 2, como pode ficar? I do a lot on Sunday. For example, I do my own food. For example, I Do my own food. I cook, né? I cook my own food. And clean the house. Pronto. Vamos acrescentar aí. Very good, Lara. Number 3, there are many ways to get around town. Lembrando? For example, go to a bus, in a bus. I can get a bus in many places. Pronto. Awesome, very good. Number 4, the students in our school are from different places. For example, One of them are from Brazil and is from, sorry, Lara? Brazil. Brazil. And The other is from England. is British. Number 5, people hate to live in the city for many reasons. For example, Matheus, Bernardo. Oi, teacher.
because living in the city is too expensive. For example, to live in the city. I hate traffic, for example. Só para complementar a frase. And number 6, other people love living the city for many reasons. For example, the tourist points. We can visit many touristic places. Very good. Easy? Yes. É divertido fazer, né? Ficar dando exemplos. Number 10, think about the transportation in your town or city. Write 1, 2 positive examples. Why do you like them? Write 1, 2 negative examples. What are the problems? Here he talked about the subway and the bus station. Let's talk about the train. What can we say about the train? Positive. Number 10. Positive. The subway is fast. Ele já falou do subway. Vamos falar do trem agora para ficar diferente. The train Is big. is big and fast. Not so, but negative. The train is dirty. Is dirty and always crowded. The train's always dirty. The train's dirty and always crowded. I'm not sure if it's correct, but I will check. Eu não tenho certeza se é assim que escreve, mas eu vou conferir. Let's continue. Yes. Can we change the page? So, how do you find each of these? A good restaurant, a plane ticket, bless you. So when you want to know about a restaurant, where do you look for information? On internet. On the internet. What else? Are you okay, Matheus? Yes. Teacher, é pra falar. É pra falar o quê? Quando você está procurando por um bom restaurante, por passagens de avião, aonde você procura essas coisas? Essas informações? On the internet. Only on the internet. About a restaurant, don't you ask a friend? Yes. Or maybe a family member? Yes. Yes? Plane ticket. From the internet. Only on the internet, I think. A ride to the airport. The apps. Apps, okay. I think From, what?
Como que você. Tipo, site. On the internet. Fala- Ah, Or specific sites about shuttle. And things to do in a city. Tourist tourist websites. Yes. Sometimes even in the city's page, if it's a tourist place, you can find informations. Se é uma cidade turística, geralmente se você entra no site da cidade, você consegue encontrar algumas informações, né? Se é uma cidade que apoia, né? Que ela vive do turismo. So good. What apps or websites do you use when you travel? What do they do? I use only the Google Google. and Translate. Can you translate? Maps Yes. Maps, and Uber. Uber, Waze. Waze. Good. So here another, we had a writing skill, now it's a reading skill. Então, falamos agora há pouco sobre dicas na hora de escrever, agora na hora da leitura. Headings tell you what each part of a text is about. Look at the headings to find out what information is in a text and how the information is organized. Então, aqui é como se fossem os títulos, né? Todas essas partes que estão em negrito aqui, os subtítulos. Então, se nós só batermos o olho aqui no texto, sobre o que ele é? Sobre Eco... compartilhar as coisas. Sobre compartilhar as coisas. Aqui nós vemos a foto. O que essas pessoas estão fazendo? Comendo. Compartilhando comida. Estão Tipo um compartilhando lanche. comida. Ok, Bernardo. Ou Evandro, sorry. É tipo um lanche comunitário? Maybe, can be. Or maybe can be a house that is shared with different people. Do you know about, have you heard about the site called B&B? Yes. Yes? What do they do? Como é que fala alugar, pro? Rent. You rent a house with other people. Yes, so you rent a house for you, and maybe this house is someone else's house, and you can stay there in a room or in a specific place, sometimes inside the house with the owner there. Então são as novas maneiras aí de alugar uma casa ou alugar um quarto, né? Você fica na casa da pessoa e às vezes você divide a casa com ela, e outras casas existem quartos ou lugares específicos para quem está alugando. Mas geralmente você divide a casa com o próprio morador, né? So let's read the text, the sharing economy. Bernardo, can you start reading, please? What's sharing economy? Services like City Bike, Zipcar, and Airbnb are very popular now. People and companies use the internet to share bikes, cars, and rooms. Mateus, Where do you please. One paragraph for each one. É um parágrafo por Yes. cada um? People and Don't companies use forget the the internet. title. Where do you stay? Ah, tá. Where do you stay? Some travelers don't go to hotels. They stay with local people who are free to cities, sites like Couchsurfing.com, other companies like HomeAway,
connected travelers to people with a room or house to rent. Evandro, How do you get around? Ride-sharing apps helps drivers and riders connect. Some are free, like Reach a Ride. Others are paid service, like Lyft and Uber. Car-sharing companies like Zipcar let you use a car for for a few hours. These services are great for travelers who don't have their cars with them or for people who don't want to buy a car. ok, Lara. Teacher, a Lara disse que a internet dela caiu. Ok, Diogo, please. É o Where Do You Eat, né? So, many cities. Ah, tá. Many cities such as Shanghai, Mexico City, and Paris also offer bike sharing programs. It's cheap, easy, and fun. Ok, Rafael. Where do you eat? There are even meal sharing apps now. And sites like Eat With help local cooks share food with tourists in their homes. It's definitely more interesting than a restaurant. So that's what they are doing. They are eating together, sharing the meal, sharing the food. So now, what is the text about? Sobre o que é o texto, então? Nós acertamos anteriormente? Mas sim, de certa forma, sim. O que eles fazem? Aliás, o que tem Eles- acontecido ultimamente? As É, eles pessoas estão compartilhando. Isso, as Eles pessoas estão compartilhando a casa onde elas moram, compartilham bicicletas, e ali na foto elas compartilham até a comida, né? Sim. Have you done something like this? Já ficaram em algum lugar nesse tipo de acomodação? Não. Não. Não? Tem vontade? Ou acham que não seria legal? Se fosse com os amigos ia ser da hora. Uhum. Only the people you know. So it's... Fora do Brasil isso é bem comum. No Brasil agora que está crescendo, né? As pessoas têm investido nesse tipo de coisa, principalmente nesse Airbnb. Mas aqui para nós ainda é algo tanto quanto novo, né? Mesmo porque eu acho que tem muitas pessoas que têm medo de acomodar um estranho dentro da sua casa, né? So, how many sections are there? Então, quantas partes aqui tem o texto? Four. Four. Or, what is section 1 about? About the sharing economy. Yeah, so it explains what is sharing economy. Number 3, which section is about food? The Number 4. fourth. Yes, the fourth, the last one. And which section is about transportation? The 30. The third, how do you get around? Good. So read the whole article, choose the correct answers. Então, according to the article, de acordo com o texto, nós vamos responder as perguntas. Sharing means selling something to a person or more than one person using the same thing. More than one person using something. Good, more than one person. It's more expensive to stay in a hotel or go couch surfing. Stay in a hotel. Stay in a hotel.
Tem na roteiro. Is an example of a free service. Reach a bike or home away? Hitch a ride. It's a ride. Hitch a ride. The article says that are great for people who don't want to buy cars. Zipcar and Lyft. Zipcar and Lyft. You can use a to try food in another country. Ride sharing or meal sharing? Meal sharing. Meal sharing. Easy, easy. So when you add the ending er to a verb, the word becomes a noun. It means a person who does. Right? Right. Então, quando nós acrescentamos o e e o r no finalzinho do verbo, ele se torna a pessoa que faz. Por exemplo, write, se nós acrescentamos o e e o r, fica writer, fica o escritor. Então, a person who does. Se torna a profissão, tá? We sometimes add the ending ist to a noun to make a new noun that means a person who does or studies. We often use this form for people who do something as a hobby or job. Então, se nós acrescentarmos o ist também, se torna uma profissão. Geralmente, quando as palavras têm o ist no final, ela é a pessoa que ainda está estudando ou a pessoa que faz esse tipo de profissão, esse tipo de coisa, às vezes por hobby, tá? Como hobby ou como um trabalho. No caso de science, scientist, a person who studies or works in science. Tudo bem? No caso, someone who teaches, teacher. Someone who works in science is? Scientist. 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 Isso aqui tava fácil, né? Someone who writes? Rider. Writer. Someone who makes art? Artist. 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 Someone who travels? Traveler. Traveler. Someone who rides a motorcycle? Motorcyclist. Someone who drives a car, bus, etc. Is that? Driver. Driver. Someone who takes tours of new places? And Tourist. Good. 7, what agent nouns can you use to describe yourself? Sometimes I am a traveler, I'm also a good writer and a soccer player. Então, quais são as palavras, os substantivos aqui que podem descrever vocês? Uns minutinhos aí para vocês formarem as frases. Quem já tiver com a frase pronta pode ir falando. Oh, teacher, Yes? tem como abaixar só um pouquinho para ver os I'm sorry. exercícios? Thanks. You're welcome. Bro, o que significa travel? Viajante. Travel, viajar. Traveler é uma pessoa viajante, né? Deixa eu ver se eu escrevi certo o que ela falou. Não, eu escrevi com um D a mais. Deixa eu voltar. Crowded. Então, arrumem no exercício 10, eu coloquei um ED a mais aí na frase. Não tem. So,
Finish the sentence? Yes. So, how is your sentence, please? Sometimes I'm a tourist. Ok. Only that? Yes. Achei que você ia escrever mais, um livro praticamente. Bernardo, your sentence. My father is always a driver. Good. Matheus? My grandpa is something artist. Good. Evandro? Eu não entendi muito bem. Você vai formar frases usando essas profissões, mas você vai falar de você. Sometimes I am a player, for example. Você joga videogame, não é? Aham. Então. Sometimes I am a player, but I am also a student. Lara? Então vai pensando aí, Evandro. Os outros. Lara? Lara caiu, né? Diogo? Teacher, aí eu não consegui pensar em uma frase para me descrever. Pode usar uma outra pessoa como exemplo. É só para você usar o vocabulário novo. My mother is a driver. Is a driver. Good. Gabriela? Why late to drive? Good. Also using driver. Felipe? Pode usar aquele always lá? Pode. Então, always I write this. Good. Só que sempre coloca a pessoa na frente aí, always. I am. Tá. Tá? Entendi. Evandro, finish? My mom's a teacher. Good. Easy, easy. So that's it. For all verbs apart from be, we form double H questions in the simple present. Question word plus do or does plus subject plus verb. Where do you stay? Então aqui nós temos as perguntas com double H questions. We are going to talk about it later. Então nós vamos deixar a gramática, que começa a gramática nova, para a próxima aula, ok? Ok. Any questions? Alguma dúvida até agora? No. No? Para quem não fez o quiz, eu vou deixar ele liberado agora lá no Classroom. Please, finish until... Não terminem até meio-dia, mais ou menos, tá? Só para quem não respondeu ainda o primeiro. So, thank you guys for coming. Yes. Esse quiz aí, eu acho que eu fiz 2 vezes ele, só que não apareceu que foi entregue. Então, eu vou confirmar, porque às vezes ele não aparece na página, mas na minha planilha aparece que você já respondeu. Eu te falo. Deixa eu ver se seu nome tá aqui. Ok. O seu aparece... No Classroom tá aparecendo que você não fez. Eu vou confirmar na planilha e já mando no grupo, se você fez ou não. Tá bom. Tá? Uhum. So that's all for today. See you tomorrow at the same time. Então vejo vocês amanhã. Thank you guys for coming. Have a nice day. Bye bye. Thanks. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye.